Gênesis capítulo 3, nós vamos ler o verso 8. Gênesis 3, versículo 8. O texto diz: Quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Até aí. Irmãos, o assunto aqui do texto é: Deus não busca informação. Dá para dizer comigo isso? Deus não busca informação. Nesse texto, Deus não estava buscando informação. Quando o texto diz que Deus perguntou, Deus chamou o homem e disse: Onde estás? E quando Deus diz: Quem te fez saber? Quando Deus faz a pergunta: Comeste da árvore que te ordenei? Deus não estava buscando informação. Deus não precisa de informação de ninguém. Deus não busca informação. E é importante a gente lembrar disso. Deus não busca informação. Quando Deus faz essas perguntas para Adão, Deus não estava buscando informação. Por quê? Porque Deus sabe de tudo. Então, se Ele sabe de tudo, então Ele não buscava informação. Nós que não sabemos de tudo, nós perguntamos muitas vezes porque queremos informação. Mas Deus não. Deus não busca informação. Deus não precisa de informações sobre a sua vida. Deus não precisa de informações sobre a minha vida. Deus não busca informações sobre nós. Agora, é interessante porque o texto diz que Deus faz perguntas para Adão: Onde estás? Será que Deus não sabia onde era que Adão estava? Sabia ou não? Então, por que Deus faz essa pergunta? Se Deus não busca informações e Ele pergunta: Onde estás? Então Deus sabia onde Adão estava. A outra pergunta que Deus faz a Adão é: Quem te fez saber que estavas nu? Será que Deus não sabia quem foi que fez que ele descobrisse que estava nu? Será que Deus não sabia? Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia quem tinha feito isso com Adão. Olha a outra pergunta que Deus faz: Comeste da árvore de que te disse, ordenei que não comesses? Será que Deus não sabia que Adão tinha comido? Deus sabia. Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia quem tinha feito aquilo com Adão. Deus sabia o que Adão tinha comido. Deus sabia de tudo e Deus sabe de tudo. Mas a pergunta que eu fiz foi: Deus
aliás, uma afirmação: Deus não busca informação. Então, Deus sabe de tudo. E por que Deus faz estas perguntas? Se Deus sabe de tudo e não busca informações porque Ele sabe de tudo, será que Ele não sabia de tudo que passava em Adão? Aí, Adão diz para Deus que ele teve medo. Será que Deus não sabia do sentimento que Adão estava tendo agora? Será que Deus não sabia de tudo isso? Deus estava procurando informações? Não. Deus não busca informações. Então, olhe para cá, preste bem atenção nisso. Deus não precisa de informações nenhuma sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre esta igreja. Deus não busca informações sobre nós. Ele sabe de tudo, tudo que passa na nossa vida, o que aconteceu, onde estamos, nossos sentimentos, nossas preocupações. Ele sabe de tudo, então Ele não busca informações sobre nós. Ele não buscava informações sobre Adão e Eva. Então o que Deus buscava? Se Ele faz essas perguntas. Se Deus não busca informações sobre nós e sobre Adão e Eva, o que Deus então buscava? Quando pergunta, faz essas perguntas, quando questiona Adão, o que Deus buscava? Não informações. Primeiro, Deus buscava de Adão e de Eva confissão. Era isso que Deus buscava deles. Não informações, porque Deus já tinha. Deus já tinha informação e sabia do pecado que eles tinham cometido. Agora Deus busca da parte deles o quê? Confissão. É isso que Deus está querendo. Deus está buscando confissão. Nosso culto aqui, comumente, começa com confissão. Por quê? É uma liturgia calvinista nossa. João Calvino, na sua liturgia, ele tinha isso. Todo culto começava com confissão. O que Deus busca de nós, em primeiro lugar, é confissão. Confessarmos a Ele os nossos pecados. E era isso que Ele buscava de Adão. Não buscava informação, mas confissão. Era preciso que Adão confessasse. Era preciso que Eva confessasse os seus pecados. Era isso que Deus buscava, confissão. Segundo lugar, irmãos, Deus buscava de Adão e Eva reconexão. Veja que eles se desconectaram de Deus. Eles agora não estavam mais perto de Deus, fugiram da presença de Deus. Veja, aí Deus vai e começa a falar para reconectar Adão e Eva a Ele, porque o texto diz que eles fugiram da presença do Senhor. Deus busca de Adão e Eva, primeiro, confissão, segundo, reconexão. Eles eram conectados com Deus, falavam com Deus o tempo todo dia, se desconectaram com Deus. Agora Deus busca para que eles se reconectem com Deus, falem com Deus de novo. Ora, Deus sabia onde eles estavam, sabia o que estava passando. Precisava Deus ficar lá no jardim dizendo assim: Adão, onde estás? Adão. Deus estava querendo ouvir a voz dele, ouvir a voz de Adão, ouvir a voz de Eva, que eles silenciaram, estavam calados. Deus não buscava informação, mas reconexão. Eles precisavam se reconectar com Deus, falar de novo com Deus. Isso não acontece com a gente? Há momentos da nossa vida que nós não estamos bem, nem orar a gente quer. Esses dias alguém falou comigo e disse: pastor, não estou nem com condição de orar. Pronto, desconectou. E aí Deus
procura nos reconectar. Deus está dizendo: quero ouvir tua voz de novo. Você está em silêncio. Talvez essa semana, esses dias, irmãos, nós, não, por algum motivo, nós não oramos, ou pecamos, falhamos, e geralmente é assim. Quando a gente peca, a gente fica com tanta vergonha, e às vezes não quer nem orar, dorme à noite sem orar, acorda sem orar, e aí Deus fica falando, despertando a gente, porque Deus quer nos reconectar a Ele. Olha que Deus maravilhoso é esse, irmãos. Deus não busca informações, Ele sabe tudo sobre nós. Ele busca o quê? Confissão. Ele busca reconexão. Mas Deus busca mais do que isso. O que Ele busca mais? Deus busca correção. Deus estava querendo corrigir o que tinha acontecido. Comeste do fruto que eu tinha proibido. Deus agora está buscando corrigir o problema, corrigir o erro. Só Deus agora poderia corrigir essa situação. E aí Deus está falando, a voz de Deus ecoando no jardim. E agora é necessário correção, é preciso corrigir. E é Deus que vai fazer isso. Adão não tinha nem noção como resolver mais o problema, porque ele não tinha antes conhecimento de pecado, nunca tinha pecado. E agora ele desconhece a forma, como fazer isso. E agora Deus vai buscar corrigir esse problema, este pecado, este erro. E essa correção vai acontecer quando Deus diz e promete para eles que do fruto da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então a correção vai acontecer olhando para a promessa de Deus, olhando para Cristo. Cristo vai vir. E então agora vocês têm que viverem olhando para a promessa. Na época do Antigo Testamento, todos tinham que olhar para a cruz como promessa de Deus. Hoje nós olhamos para trás e vemos a cruz. Então Deus buscava correção, não informação. Mas Deus buscava, em quarto lugar, reconciliação. Deus queria reconciliar o filho dele, que tinha caído. Deus procurava reconciliar a filha que tinha caído, Eva. Então Deus agora busca esta reconciliação. Reconciliar-se com quem? Com Deus. Reconciliar. Voltar a conciliar de novo, a conversar com Deus, a estar com Deus, a estar na presença de Deus. Então Deus é que busca isso. A iniciativa não foi de Adão, a iniciativa não foi de Eva. Como também, irmãos, quando foi para Jesus vir a este mundo, e a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo, lá na eternidade, Deus já disse que o Cordeiro iria morrer. Diz a palavra lá em Apocalipse capítulo 13. A iniciativa não foi nossa, a iniciativa foi de Deus. A nossa reconciliação acontece por iniciativa de Deus, porque se depender de nós, a gente não se reconcilia nunca com Deus. Nós temos uma natureza caída, terrível. Quanto mais tempo passa, mais a gente quer se afastar de Deus. E aí Deus procura nos reconciliar com Ele. Quando lemos a palavra do Senhor, no capítulo 5 de Romanos, que lá a palavra é enfatizada sobre a questão da reconciliação, e essa é uma das nossas doutrinas, doutrina bíblica, reconciliação. A iniciativa foi de Deus, foi Deus que tomou a decisão, foi Deus que agiu, porque o homem jamais faria isso. Nós não temos condição nenhuma de nos reconciliarmos com Deus. Então veja, irmãos, que a iniciativa foi do Senhor. Quem foi que começou a falar no jardim e dizer: onde estás? A iniciativa foi de Deus. As perguntas foram feitas por Deus. Veja que aqui tudo foi o Senhor.
Porque Deus tinha interesse em quê? E buscava a confissão, a reconexão deles, a correção deles, a reconciliação deles. Deus estava buscando isso, porque o objetivo de Deus não era que eles se perdessem, o objetivo de Deus não era que eles fossem largados ao léu, não. Deus quer os de volta, apesar deles terem desobedecido, apesar do pecado, apesar da transgressão, mas Deus toma a iniciativa para trazê-los de volta à sua presença, e a palavra do Senhor diz que eles fugiram da presença de Deus. Quando nós estamos errados, em pecado, a tendência, sem Jesus, é fugir mais, ficar distante do Senhor. Então Deus não busca informação, Deus tem todas as informações sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele é onisciente. Olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa: Deus sabe onde você está. Deus sabia onde Adão estava. Deus sabe onde você está. E diz a palavra de Deus que Adão estava onde? Escondido entre as árvores. Então Deus sabia onde Adão estava. O estado de Adão, Deus sabia. Deus sabe o nosso estado, irmãos. Hoje, lendo aqui, o Everton leu o Salmo 103, e lá, se eu não estou enganado, no verso 10, se eu não estou enganado, que diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Deus conhece tudo sobre a nossa vida, por isso Ele não busca informações nenhuma sobre a sua vida. Toda a sua vida, toda a minha vida está patente a Deus. A palavra do Senhor diz que Ele sonda e nos conhece, sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos, sabe qual é o caminho que nós trilhamos. A palavra nem chegou à nossa boca e Ele já sabe o que nós pensamos. Se a gente faz a nossa cama no mais profundo abismo, lá Ele está. Se tomamos as asas da alvorada, lá Ele há de nos visitar. Não há lugar que a gente possa se esconder de Deus. Deus não precisa de informações sobre a nossa vida, sobre a terceira igreja, sobre a sua família, sobre a minha vida. Deus não precisa de informações sobre nós. Ele sabe o nosso estado, onde nós nos encontramos, os nossos sentimentos, a nossa condição. O que Deus verdadeiramente quer é nos restaurar. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Que o Senhor nos restaure, irmãos. Precisamos de restauração todo dia. E Adão e Eva precisavam da restauração plena. Então Deus não buscou informação, Deus buscava restaurá-los à comunhão, restaurá-los à presença dEle. Então Deus não precisa de informações sobre a sua vida. Ele sabe qual é a sua dor, sabe qual é o seu sentimento, sabe qual é a sua luta, qual é a sua tristeza, conhece suas fraquezas, conhece tudo sobre nós. Então Deus não busca informações, Ele busca restauração total, plena, completa para a nossa vida. E era isso que Ele buscava para Adão e para Eva. Mas como foi difícil para Adão e Eva confessarem. Quando Deus consegue falar com Adão, Adão não confessa o seu pecado. Ele põe a culpa em Eva. Eva não confessa o seu pecado. Ela põe a culpa na serpente. Aí quando Deus vai falar para a serpente, ela ficou calada porque não tinha em quem botar a culpa. Mas esse é um expediente que nós usamos. Nós sempre queremos colocar a culpa em terceiros, em vez da gente assumir
a nossa culpa. Dizemos: Senhor, eu pequei. Por isso que Deus busca a confissão. É preciso que a gente diga: Senhor, eu pequei. E o meu estado? Porque estava nu. Até então eles não percebiam, mas agora eles sabem que estão. Quem te fez saber isso? Fala, Adão, eu quero ouvir a tua voz. Irmãos, Deus faz questão de nos ouvir. Eu tenho que falar, você tem que falar. Não é, Deus sabe. Não, temos que falar. E dizer: Senhor, a minha condição agora é esta. E eu estou nesse estado. E é Deus que vai fazer tudo por nós, irmãos. Deus não busca informação. Deus busca restauração. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. A Deus nos ajude. Que a gente não fique fugindo, correndo, mas buscando o Senhor. Vamos orar, irmãos? Diga comigo: Deus não busca informações. Ele busca o quê? Restauração. Por meio da confissão, por meio da reconexão, por meio da correção e por meio da reconciliação. E nós sabemos que tudo isso foi iniciativa de Deus por meio de Jesus Cristo. Se não for através de Jesus, jamais nós seremos restaurados. Jamais. Só através de Jesus. Vamos orar? E o pastor Diego para vir aqui orar. Bendito seja Deus que nos aproxima do nosso Senhor Jesus Cristo, através de Cristo nos aproxima do Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem vem ao nosso encontro. As perguntas que o Senhor faz não era para benefício seu, mas era para benefício do homem. Visava buscá-lo, visava trazê-lo à reconciliação, aos pés do Senhor, a uma reconexão, a um arrependimento, de volta à vida. E nós sabemos que essa história é verdadeira porque ela se cumpriu em Cristo Jesus. E o Senhor ainda continua nos buscando nas nossas mazelas, nas nossas falhas e frustrações. O Senhor continua nos chamando ao arrependimento, à confissão verdadeira. O Senhor continua querendo se reconectar conosco. A Tua palavra está aqui para nos mostrar isso. O Senhor continua querendo nos restaurar e nós queremos responder positivamente a esse chamado gracioso, ao chamado da graça, que o nosso coração não se endureça, que não, Senhor, possamos passar muito tempo longe do arrependimento, longe da confissão verdadeira. Quebranta o nosso coração para andar na verdadeira conexão contigo, na comunhão verdadeira junto do Senhor. Nos ajuda, Pai, que possamos, ó Deus, estar junto de Ti e que essa palavra de graça invada o nosso coração. Amém. E nos dê força nessa caminhada. O Senhor nos ama, o Senhor nos quer ver perto e é assim que nós queremos viver, junto do Senhor, em nome de Jesus. Amém.